Olá, iniciando mais um vídeo aqui com vocês, e agora eu vou fazer uma pequena análise em Colossenses capítulo 1, versículo 15 e o versículo 16. Então, vamos analisar algumas questões aqui neste vídeo. Pegando aqui, a Bíblia de Jerusalém diz o seguinte: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Cadê aqui? Aqui tem uma observação. Letra E, um comentário da Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte: Paulo cita aqui um hino cristão primitivo, composto de duas estrofes, 15 e 16, 18, 19 e 20, que celebrava o papel de Cristo na primeira criação e na nova criação, 2 Coríntios 5:17. Ele explica o significado de todas as coisas. 16b, BCD, 20b, em reação à proeminência que os colossenses dão aos anjos. Essa é uma explicação do comentário da Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia Original Codex, diz o seguinte: Cristo é a imagem, o espelho, o holograma, a encarnação do Criador imaterial. Seu primeiro filho, Cristo, é a origem do plano real, pois foi a partir da ideia de sua encarnação que se criou todas as coisas, físicas e metafísicas, visíveis e invisíveis, as 72 nações, com seus 72 deuses e seus sistemas religiosos e políticos, foram todas criadas por ele e para ele. É através dele que tudo existe. Ele é a consciência do corpo de Cristo, que chamamos de igreja. E o início foi o primeiro dentre os mortos, e será o primeiro a chegar, pois faz parte do plano original, que todas as emanações dele habitassem em Cristo, o que por meio dele tudo fosse restaurado, tanto as coisas físicas como as metafísicas, para trazer no final o reino de paz, através de seu sangue derramado na cruz. Revelare. Na sua Bíblia, o termo usado por Paulo é plenitude. É um vocábulo gnóstico que vem da raiz pleroma. Seu significado nos escritos herméticos é divindade, que se manifesta no plural. Isto é, em muitas virtudes, o que deu origem a um panteísmo equivocado. É verdade que havia gnósticos em Colossos. O que não é verdade é que é a afirmação da teologia de que as refutações contidas nesta carta se dirigiam apenas para esses gnósticos, quando na verdade era principalmente para os judaizantes e os bíblias legalistas, como vimos em todas as outras cartas. Então, o que é explicado aqui na Codex? Que não era uma palavra direcionada somente aos gnósticos, e sim também aos judaizantes, que estavam ali naquele local, em Colossos. Então, aqui explica muito bem essa questão aí. Havia gnósticos? Sim, também havia judaizantes, trazendo problemas, certo? Agora, em grego, nós temos o versículo 15 e 16 que diz, né? Hos estin e com tonteú tu ahora tu protocos passes quiticios. Rotien auto ectiste
Tapanta, instois, uranóis, kai epi, tesges, to orata, kai aorata. Este, tronoi, este, criotites, eite, acai, eite, ecusiai. Tapanta de autor, kai is autor, equitistai. Que é simplesmente, né, o que eu acabei de ler na Códigos, né, que temos aqui, então, o qual é a imagem do Deus invisível, que é ei contu teu tu aorata, aoratu, né, o qual é a imagem do Deus invisível, Prototokos, que é o primeiro, né, de toda a criação, e Tíceos, né, que significa em grego criação. Qual é a questão aqui? Que eu vou trazer aqui. A tradução está perfeita. Agora, qual é a questão que eu vou trazer aqui? É que, de acordo com a variante textual, esse trabalho aqui de variante textual vai dizer o seguinte. Aqui põe segmentação. Muitos intérpretes entendem que os versículos 15 ao 20, em seu todo ou em parte, são um hino que o escritor incorporou em sua carta. Por esta razão, a 26ª edição de Nestlé Aland traz o versículo 15 ao 18a em formatação do texto poético. Na 27ª edição, bem como em várias traduções modernas, NVI, BN, por exemplo, todo o trecho do versículo 15 ao 20 aparece em formato de poesia, para discussões sobre a estrutura. Bem, vai me indicar aqui, né, referências bibliográficas. Então, qual é a observação aqui, né? Que aqui trata-se de um hino, né? Inclusive, a Bíblia de Jerusalém vai destacar isso, que aqui foi apenas um hino, que foi introduzido ao texto. O escritor, agora a questão que aqui, né, não fala que foi Paulo, né, não cita o nome de Paulo. Quer dizer, o escritor do livro, né, incorporou, né, nesse caso. Mas a Bíblia, no comentário da Bíblia de Jerusalém, como acabamos de ver, vai dizer o seguinte, cadê aqui? Acabei não destacando. Cadê aqui? Acabei não destacando. Vai dizer o seguinte, que Paulo, né, ele cita, né, ele cita um hino. Cadê aqui? Vou rapidinho aqui. Colossenses, cadê aqui? Paulo cita, né? Paulo cita aqui um hino cristão. Então, nesse caso, o escritor que cita é Paulo. Então, a Bíblia de Jerusalém deixa claro que é Paulo que cita aqui um hino. Paulo faz uma citação. Nesse caso, ele introduz no texto, né? A questão que essa obra, né, obra de texto crítico, do texto crítico, não vai falar o nome de Paulo, mas a questão é que se trata-se de um hino, né, para trazer, né, uma didática com um hino. Agora, a maneira que foi transmitida este hino, aí já é outro ponto para se analisar. A questão é que Paulo, ele fez uma exposição, né, trazendo, né, trazendo uma mensagem acerca de quem é o Cristo, né, o principiador de todas as coisas. Então, nesse caso, seja um hino, seja um texto normal, vamos entender aqui que Paulo, ele trouxe luz, tanto para os colossos, como para os judeus.